Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Hoje é dia 3/12/2020, tá? E nós vamos para a língua portuguesa da página 63. Entrevista com um escritor de sucesso. Você já ouviu falar do escritor inglês David Almond, autor de um famoso livro para crianças chamado Skellig? Essa história agradou tanto o público que virou filme. Nela conhecemos as aventuras do garoto Michael deve ser, né? A partir do momento em que se encontra uma estranha criatura com asas na garagem de sua nova casa. Depois de lermos um livro que nos encantou, sentimos a curiosidade pelas ideias e pela vida do autor. Se pudéssemos encontrá-lo, quais perguntas seriam feitas? Quando os escritores são entrevistados, muitas vezes revelam informações interessantes sobre sua infância, quando começam a escrever, porque se tornaram autores. Vocês já viram entrevistas assim? Já leram alguma? Onde? Conhecem programas de TV de entrevistas? Vamos ler a seguir trechos da entrevista com David Almond, realizada por Cláudio Fragata. 1. O senhor já disse em entrevista que desde muito pequeno sabia que seria escritor. Em que momento teve certeza disso? Sabe que ser escritor e cresci sem abandonar essa ideia, embora fosse um segredo que não revelava a ninguém. Penso que tive mesmo certeza que isso seria possível quando aos 20 anos comecei a trabalhar como professor. Em minhas primeiras férias, enquanto meus colegas se divertiam, eu me trancava no quarto diante da máquina de escrever. Eles me chamavam para que se juntasse à turma, mas tudo que eu queria era ficar ali, escrevendo e criando histórias. Vamos para a página 64. 2. Com que idade publicou seu primeiro livro e qual foi? Comecei escrevendo histórias curtas para algumas revistas e programas de rádio. Aos 32 anos, publiquei Noites Insones, uma coletânea de contos para adultos. Coletânea significa um conjunto. 3. O que atribui o sucesso de Skellig? Acho que tem algo no livro que toca as pessoas no mundo inteiro. Não sei explicar exatamente o porquê. No fundo, Skellig tem um pouco a ver comigo. Foi um livro que aconteceu na minha vida. Foi uma experiência incrível escrevê-lo, pois às vezes tinha a impressão de que o livro escrevia-se por si. Bom, nessa hora parece até que ele fala que o livro é mágico, né? 4. Quem é exatamente Skellig? Um anjo, um vagabundo ou o quê? Não saberia dizer o que ou quem ele é. Não sei de onde veio, nem como foi parar na garagem de Michael. Para mim, Skellig é um ser misterioso, um mistério como muitos que existem na vida. 5. A escola forma leitores? É possível, desde que haja um comprometimento da escola com a cultura, um envolvimento de todos, dos professores aos bibliotecários. Mas a leitura não pode ser vista como algo tão especial que não possa fazer parte do dia a dia. Ela pode e deve acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Comprometimento significa compromisso. 6. O senhor parece gostar de gatos. Eles aparecem com frequência em seus livros. O senhor convive com eles ou é só o retrato de uma mania inglesa? Risos. Não tenho gatos, mas eles fazem mesmo parte da cultura inglesa. Enquanto escrevi Skellig, senti várias vezes algo roçando em minhas pernas, como se fosse um gato. Era minha imaginação, outra das muitas sensações que fizeram parte da magia de escrever esse livro. Enquanto isso, ficou registrado nas aparições do gato cochicho em várias cenas, roçando, encostando de leve. Quem tem gato sabe como funciona, né? Ele fica ali e fica roçando na perna da gente. Página 65. David Almond é hoje um dos maiores autores infanto-juvenis da Grã-Bretanha. Começou sua carreira escrevendo para adultos. O sucesso veio mesmo com a publicação de Skellig, em 1998. O livro transformou-se num sucesso imediato e ganhou prêmios importantes,
Em entrevista, Almond revelou que não esperava tamanha fama para sua narrativa, mas afirma que Schelling foi um livro fácil de escrever e é também muito fácil de ser lido. Parece que existe um filme, tá? Se alguém tiver curiosidade de dar uma olhadinha. Cláudio Fragata. Foi escritor da revista Recreio e autor de vários livros. Esse foi o que fez a entrevista. As filhas da gata de Alice moram aqui. 6 tombos e um pulinho. O voo supersônico da galinha galanteia. A princesinha boca suja e balaio de bichos. São palavras desse escritor. Às vezes acho que sou mais do que sortudo. Às vezes desconfio que sou feliz. Cláudio tem um site que você pode visitar quando quiser. www.quintaldoclaudio.com.br. Entender o texto. Leia e resolva a questão a seguir. 1. Para uma entrevista ser realizada, é preciso haver pelo menos 2 participantes. Com certeza, né? Ninguém fala sozinho além de mim aqui no vídeo. O que cada um faz? Um faz as perguntas e o outro responde, né? Para responder corretamente, releia a entrevista com David Almond quantas vezes for necessário. Página 66. Vamos lá. 2. De que partes as entrevistas são formadas? Bem, de perguntas e respostas, né? 3. Qual é a finalidade das entrevistas? Para que são feitas entrevistas? Obter informações ou saber das realizações da vida do entrevistado, né? 4. Em uma entrevista, as perguntas devem ser inteligentes, para que o entrevistado dê informações importantes a respeito de si mesmo. Para isso, o entrevistador precisa antes conhecer quem vai entrevistar. Cite uma das perguntas feitas por Cláudio Fragata que comprovam seu conhecimento sobre Almond. E aí, galera? Vou deixar essa daí para vocês. Tem 2, tá? Vocês podem dar uma olhada lá na entrevista, voltar e depois responder essa questão. 5. Entrevista com Almond. Há 3 tipos de perguntas. A. Sobre a vida pessoal do escritor. B. Sobre sua obra. E a C. Sobre suas ideias. Preencha o quadro a seguir com o número da pergunta conforme os tipos citados. Vocês vão voltar lá, ver qual é a pergunta que fala sobre a vida pessoal e colocar o número aí. Sobre a obra, colocar o número da pergunta embaixo. E sobre as ideias e colocar o número da pergunta embaixo. 6. Observe o quadro preenchido corretamente na atividade anterior. Que tipo de pergunta predomina? A partir disso, o que você pode concluir sobre a finalidade dessa entrevista? A pergunta que predomina é sobre a vida pessoal dele, é sobre a obra ou sobre as ideias? E aí, a partir do momento que você chegar a essa conclusão, você pode me dizer, aliás, escrever qual foi a finalidade da entrevista que o Cláudio Fragata fez com ele, tá? 7, página 67. Preste atenção à resposta de Almond para a pergunta 5. Ele acha que a leitura deve acontecer onde? E em que momentos? Vocês coloquem aí também. Estudar a língua. Você já estudou? Várias maneiras de dizer as frases. Nas entrevistas, o sinal de interrogação é usado com frequência nas perguntas do entrevistador. Ouça a leitura do professor e observe como a voz se modifica para marcar a interrogação. Você já sabe que os sinais de pontuação servem para indicar como as frases devem ser pronunciadas para que expressem sentimentos ou causem impressão desejada por seu autor. Veja a diferença entre as maneiras de ler as frases a seguir. David Almond é um autor de um livro famoso. David Almond é um autor de um livro famoso? David Almond é um autor de um livro famoso. David Almond é um autor de um livro famoso.
As mudanças no tom da fala são chamadas de entonação. Nos textos escritos, a entonação é indicada por sinais de pontuação e por alterações no modo de escrever as palavras. Veja a diferença nos modos de dizer nas seguintes situações. Vendedor de frutas anunciando laranja. Laranja docinha! Mamãe perguntando ao filho se quer suco de laranja. Laranja docinha? Alguém querendo laranja e irritado por não ser atendido. Laranja! Página 68, 1. Leia as frases silenciosamente. Em seguida, prepare-se para ler em voz alta quando for chamado pelo professor. Eu vou ter que ler, né? Schelling é um ser misterioso. B. Schelling é um ser misterioso. C. Schelling é um ser misterioso. D. Schelling é um ser misterioso. E. Schelling é um ser misterioso. F. Schelling é um ser misterioso. E a G? Schelling é um ser misterioso. Olha aí, gente, na figura nossos queridos pontos, que vocês quase não usam, né? 2. Agora você e seus colegas vão ler as frases abaixo de diferentes maneiras. Siga as orientações do seu professor. A leitura pode e deve acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Olha aí, ó, já fica a dica para uma daquelas respostas que vocês precisam colocar ali atrás. Página 69, produzir texto. Ah, tia, a gente vai fazer... vamos fazer. Você leu a entrevista de David Almond, autor do livro Schelling. Nela, o escritor revela algumas informações sobre suas atividades. Nestas aulas, você é quem vai responder algumas perguntas. Com elas, queremos colher informações e opiniões sobre a sua experiência ao cursar o terceiro ano, que está chegando ao fim. Antes do registro, ouça a leitura de questões que será feita pelo professor e participe de uma troca de opiniões e sugestões sobre possíveis respostas para alguma delas. Depois, escreva a sua resposta no caderno de língua portuguesa, ok? Questões dos alunos do terceiro ano. É como se eu estivesse entrevistando vocês agora. Número 1. Qual é seu nome, sua idade e a cidade onde você nasceu? Número 2. O terceiro ano foi importante para você melhorar sua leitura e sua escrita? Por quê? 3. Agora que você já escreve textos, quais são os seus assuntos preferidos? Explique o que mais lhe agrada neles. 4. Você acha que a escola ajuda os alunos a gostar de ler? Por quê? Não tivemos aula de leitura, né? Mas vocês já tiveram aula de leitura à tarde comigo nos anos anteriores, além desse, né? Esse ano foi um ano meio tumultuado, mas vocês conseguem responder essa questãozinha aí sem nenhum problema e sem nenhuma dúvida, certo? 5. Das várias histórias que leu ou ouviu neste ano, quais foram inesquecíveis? 6. Muitas coisas acontecem ao longo de um ano. Como aconteceu, né, pessoal? Escolha 3 acontecimentos que farão parte das suas memórias dessa série. Conte um pouco sobre eles, meu Deus. 7. Amigos, professores, a turma do terceiro ano. Qual a importância de cada um deles ao longo do ano? Leve para casa e faça uma leitura e revisão. Não se esqueça de conferir a grafia das palavras. Ao recebê-lo corrigido, passe a limpo, enfim. Isso é o que vocês têm que fazer, tá? Vamos para a página 70. Eu quero textos bem escritos, bonitos, caprichados e com letras legíveis. Aliás, textos não, respostas. Bom, em casa, página 71. Assinale as afirmações verdadeiras sobre David Almond. Xizinho nas verdadeiras, ok? Primeira, começou a dar aula quando tinha 20 anos. Segunda, descobriu que queria ser escritor quando era criança. Terceira,
sabe exatamente porque Schelling teve tanto sucesso. Quarta, para ele, Schelling é uma personagem misteriosa. 5. Quando escrevia, os gatos encostavam de leve em suas pernas. 6. Cochicha é um gato que participa do livro Schelling. 2. Ao ser entrevistado, Almond afirma que seu livro Schelling: acho que tem algo no livro que toca as pessoas do mundo inteiro. Em qual das frases a seguir, tocar tem o mesmo sentido que nessa frase de Almond? Bom, gente, não é tocar, vocês podem pensar. Tocar as pessoas do mundo inteiro, quer dizer, tocar, tipo, no coração, de alguma forma. As pessoas se interessaram pelo livro, se tocaram pelo livro, tá? Então, vamos lá. A mãe tocou no braço do filho. B, o sorriso da criança tocou meu coração. C, o vaqueiro tocou o gato para o abrigo. E a D, a música tocou em várias rádios. Vocês vão colocar um xizinho na alternativa correta. 3, observe a pontuação das frases. A escola forma leitores? B, a escola forma leitores. C, a escola forma leitores. E D, a escola forma leitores. Nas linhas à direita de cada frase, escreva qual sentimento o sinal de pontuação usado indica: surpresa, certeza, curiosidade ou incerteza. São esses 4 sentimentos, certo? Então, você vai colocar, claro que ele não vai se repetir, né, gente? É um indicando cada frase. Então, você vai colocar de acordo com como você vai ler, porque você vai reler essa frase, o que ele indica para você ali. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Vamos à página agora 71. 4. Pratique a leitura do poema. A seguir. Ponto. A tia Lili correndo. Você poderá ser chamado para lê-lo na próxima aula. Infinito amor. Vamos brincar de amor? Eu te amo, tu me amas. Para sempre? Por 3 semanas. 5. Volte à produção de texto, releia as respostas. Essa daqui vocês não vão fazer, tá? A 5, porque vocês já fizeram lá atrás. Então, vai para a 4. Cuidado, viu? Porque eu posso mandar uma mensagenzinha de surpresa hoje para vocês, pedindo para que vocês leiam e me mandem um vídeo. Então, leiam o poema. Página 72, vale a pena ler. Rir. Ri melhor quem ri primeiro. Poema para crianças e adultos inteligentes. Imagine algumas das histórias mais famosas da literatura. Nesse livro, elas ou suas personagens são relembradas, mas em formas de poema. Lindos e surpreendentes. Leia e se encante. Histórias da Mil e Uma Noites. Ruth Rocha. 1000 noites de histórias, uma dentro da outra, uma puxando a outra. Sherazade é certamente a melhor contadora de história de todos os tempos. Não deixe de ler. A gente tem esse livro lá na escola, viu? Se alguém se interessar e quiser ler, pode me avisar que eu coloco no meio do material, quando o material for para o colégio. Poesia fora da estante. Vera Aguiar. Existe poesia boa para criança ou poesia boa para adulto? Este livro mostra que existe a boa poesia feita para gente inspirada para encantar adultos e crianças. O último, poesia visual, Sérgio Caparelli. Poesias de ver e de ler. Imagens surpreendentes formadas com letras, palavras e versos. Ideias incríveis apresentadas pelo poeta. Abra o livro e se apaixone já no primeiro olhar. Bom, nossa aulinha termina aqui hoje. É sexta-feira, nosso dia maravilhoso, né? E amanhã a gente volta com a correção da tarefa, tá? E com mais uma aulinha para fechar a semana. Beijinho para vocês e até amanhã.